tarde, Zé Neto. Boa tarde a toda a equipe da TV Diário do Sertão, todas as emissoras que compõem esse pool. E boa tarde todo especial aos nossos telespectadores e ouvintes que nos dão a honra da sua audiência. Pois bem, Zé Neto, um dos fatos que mais chamou a atenção no cenário econômico dessa semana foi a alta do dólar. O dólar alcançou o maior patamar desde março do ano passado, após ter chegado próximo de R$ 5,29 nesta semana. Desde janeiro, o preço do dólar estava ali entre R$ 4,90 e R$ 5,10. Mas desde que ele quebrou essa barreira dos R$ 5,10, que ocorreu semana passada, ele rapidamente se aproximou dos R$ 5,30. E isso chamou bastante a atenção do mercado. A alta do dólar neste ano já é de 8,6%. Diante disso, eu quero trazer para os nossos ouvintes e telespectadores informações, esclarecimentos sobre o que está acontecendo com o dólar nesse momento atual. Primeiramente, eu quero falar sobre o que pode estar ocasionando essa alta. Quero aqui trazer 3 possíveis causas. E depois eu irei trazer 3 possíveis impactos diretos no nosso bolso. Então, o que pode estar causando a alta do dólar, em primeiro lugar, é a expectativa de juros nos Estados Unidos. Os juros nos Estados Unidos estão, nesse momento, em patamares considerados altos. E havia uma expectativa do mercado de que o Fed, que é o Banco Central Americano, poderia, nas próximas reuniões, começar a cortar juros, começar a reduzir juros nos Estados Unidos. Só que não é isso que parece que vai acontecer. O cenário que se desenha lá nos Estados Unidos é que os juros continuem altos por mais tempo. E quando os juros americanos permanecem com essa expectativa de alta, essa expectativa ela reverbera nos juros futuros americanos. E quando os juros futuros americanos estão em alta, isso traz impactos no rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Assim como aqui no Brasil, a gente tem como investir em títulos públicos através do programa Tesouro Direto, lá nos Estados Unidos, os cidadãos americanos também podem investir nas Treasuries, que são os títulos públicos dos Estados Unidos. E aí, como as Treasuries americanas, como o Tesouro americano está remunerando bem devido a essa alta de juros, ocorre-se o quê? Ocorre-se uma corrida para a obtenção desses títulos. Os grandes investidores, os grandes fundos, correm, para poder obter esses Treasuries, e isso fortalece o dólar. Por quê? Porque isso aumenta a demanda do dólar para se comprar esses títulos da dívida americana. Esse é o primeiro motivo, essa expectativa de juros alto lá nos Estados Unidos. O segundo motivo pode ser atribuído às tensões que nós estamos vivendo atualmente no Oriente Médio. Os investidores, o mercado como um todo, temem que uma resposta mais firme de Israel provoque ainda mais instabilidade na região do Oriente Médio. E um conflito aberto entre o Irã e Israel poderia levar o preço do petróleo, já que a região do Oriente Médio é uma região muito estratégica para essa questão do petróleo, lá para os $120 por barril. E o que é que acontece no mundo quando o petróleo sobe? Quando o petróleo sobe, todos os combustíveis também tendem a subir. E quando os combustíveis sobem, há uma pressão para uma
alta em vários produtos que dependem do combustível para escoamento e para transporte de produção. Em outras palavras, sempre que o petróleo sobe ou sempre que há uma expectativa da subida do preço do petróleo, há uma pressão inflacionária mundial. E quando ocorre essa pressão inflacionária, isso acaba influenciando a diminuição da chance de cortes dos juros americanos e, como eu já falei anteriormente, se o Fed mantém essa alta taxa de juros lá nos Estados Unidos alta, isso acaba fortalecendo o dólar. Ou seja, sempre que há indícios de uma inflação a nível global, o dólar acaba ficando mais demandado e acaba ficando mais forte. Outro fator é a piora da percepção fiscal aqui no Brasil. A percepção ruim do fiscal brasileiro acabou agravando ainda mais a alta do dólar nessa semana, porque no início da semana foi apresentada a revisão das metas fiscais na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO. E o plano de superávit primário de 0,5% das contas públicas proposto inicialmente para 2025 diminuiu para 0%. Então, a meta de superávit, por exemplo, de 1% em 2026 passou para 0,25%. Então, isso gera uma perda de confiança fiscal, podendo afetar a continuação da queda de juros aqui no Brasil, e isso tende a desvalorizar ainda mais o real. Então, esses fatores externos, tensões no Oriente Médio, juros altos nos Estados Unidos e também essa perda de confiança fiscal aqui no Brasil são os elementos que podem estar justificando essa alta do dólar. Ok, Elan, mas o que é que isso pode trazer de impacto no meu bolso, no meu dia a dia? Você está falando aí de grandes nações, de grandes investidores, mas e nós que estamos aqui, né? Qual é o impacto que isso pode trazer? Então, eu quero aqui relacionar alguns impactos que a alta do dólar pode trazer ao bolso dos brasileiros. E o primeiro é o preço nos supermercados. Nós sabemos que muitos produtos que estão lá, eles foram produzidos à base de fertilizantes, eles foram processados em indústrias, e quando o dólar sobe, o preço do fertilizante para a produção de alimentos sobe, o preço de equipamentos de fábricas, aqueles equipamentos que vêm do exterior, também sobe, e isso pode trazer um aumento nos custos de fabricação. E quando há esse aumento nos custos de fabricação, adivinha, o fabricante acaba repassando o custo para o consumidor e isso pressiona o nosso bolso porque traz inflação. Outro impacto é o aumento no preço dos importados. E eu me refiro aqui não só ao produto final que é importado, mas também aos componentes que são importados para a confecção de algum produto final. Citando aqui um exemplo hipotético. Suponhamos que para fabricar uma determinada roupa, uma indústria necessite comprar um tecido que venha de fora. Se há um aumento no custo desse tecido devido à alta do dólar, obviamente isso vai trazer um maior custo nessa produção. E, adivinhe, se há um maior custo na produção, o produtor, o comerciante, acaba repassando esse custo para o consumidor final. E outro impacto é o aumento das viagens internacionais. Quem pensa em viajar para fora do país acaba tendo que desembolsar mais dinheiro, porque a alta do dólar traz um aumento nos custos com passagens, com hospedagem, com alimentação e também com as atividades turísticas. Então, esses são os 3 impactos diretos que a alta do dólar pode trazer no nosso bolso.